Olá, que bom te ver aqui no canal. Se você é novo aqui, seja bem-vindo e inscreva-se. Vamos para a história 5 minutos de José de Alencar. Se você chegou até aqui, deixe seu joinha aí para mim e vamos lá. 5 minutos, José de Alencar, capítulo 1. É uma história curiosa a que lhe vou contar, minha prima, mas é uma história e não um romance. Há mais de 2 anos, seriam 6 horas da tarde, dirigi-me ao Rócio para tomar o ônibus de Andaraí. Sabe que sou o homem menos pontual que há neste mundo. Entre os meus imensos defeitos e as minhas poucas qualidades, não conto a pontualidade, essa virtude dos reis, e esse mau costume dos ingleses. Entusiasta da liberdade, não posso admitir de modo algum que um homem se escravize ao seu relógio e regule as suas ações pelo movimento de uma pequena agulha de aço ou pelas oscilações de uma pêndula. Tudo isso quer dizer que, chegando ao Rócio, não vi mais ônibus algum. O empregado a quem dirigi respondeu: partiu há 5 minutos. Resignei-me e esperei pelo ônibus de 7 horas. Anoiteceu. Fazia uma noite de inverno fresca e úmida. O céu estava calmo, mas sem estrelas. À hora marcada, chegou o ônibus e apressei-me a ir tomar o meu lugar. Procurei, como costumo, o fundo do carro, a fim de ficar livre das conversas monótonas dos recebedores, que o ordinário tem sempre uma anedota insípida a contar, ou uma queixa a fazer sobre o mau estado dos caminhos. O canto já estava ocupado por um monte de sedas que deixou escapar-se um ligeiro farfalhar, conchegando-se para dar-me lugar. Sentei-me. Prefiro sempre o contato da seda à vizinhança da casemira ou do pano. O meu primeiro cuidado foi ver se conseguia descobrir o rosto e as formas que se escondiam nessas nuvens de seda e de rendas. Era impossível. Além de a noite estar escura, um maldito véu que caía de um chapeuzinho de palha não me deixava a menor esperança. Resignei-me e assentei que o melhor era cuidar de outra coisa. Já o meu pensamento tinha se lançado a galope pelo mundo da fantasia, quando de repente fui obrigado a voltar por uma circunstância bem simples. Senti no meu braço um contato suave de um outro braço, que me parecia macio e aveludado como uma folha de rosa. Quis recuar, mas não tive ânimo. Deixei-me ficar na mesma posição e cismei que estava sentado perto de uma mulher que me amava e que se apoiava sobre mim. Pouco a pouco fui cedendo àquela atração irresistível e, inclinando-me insensivelmente à pressão, tornou-se mais forte. Senti o seu ombro tocar de leve o meu peito e a minha mão impaciente encontrou uma mãozinha delicada e mimosa que se deixou apertar de medo. Assim, fascinado ao mesmo tempo pela minha ilusão e por este contato voluptuoso, esqueci-me, a ponto que, sem saber o que fazia, inclinei a cabeça, colei os meus lábios ardentes nesse ombro que estremecia de emoção. Ela soltou um grito, como foi tomado naturalmente como susto causado pelos solavancos do ônibus, e refugiou-se no canto. Meio arrependido do que tinha feito, voltei-me como para olhar para a portinhola do carro. Aproximando-me dela, disse-lhe quase ao ouvido: perdão. Não respondeu. Conchegou-se ainda mais ao canto. Tomei uma solução heróica. Vou descer, não a incomodarei mais. Ditas essas palavras rapidamente,
de modo que só ela ouvisse, inclinei-me para mandar parar. Mas senti outra vez a sua mãozinha que apertava docemente a minha, como para impedir-me de sair. Está entendido que não resisti e que me deixei ficar. Ela conservava-se sempre longe de mim, mas tinha-me abandonado a mão que eu a beijava respeitosamente. De repente, veio-me uma ideia. Se fosse feia, se fosse velha, se fosse uma e outra. Fiquei frio e comecei a refletir. Esta mulher, que sem me conhecer, que permitia o que só se permite ao homem que se ama, não podia deixar com o efeito de ser feia e muito feia. Não lhe sendo fácil achar um namorado de dia, ao menos agarrava-se a este, que de noite e às cegas lhe proporcionara o acaso. É verdade que essa mão delicada, essa espada aveludada, ilusão. Era a disposição que eu estava. A imaginação é capaz de maiores esforços ainda. Nesta marcha, meu espírito em alguns instantes tinha chegado a uma convicção inabalável sobre a fealdade da minha vizinha. Para adquirir a certeza, renovei o exame que tentara a princípio, porém ainda desta vez foi baldado. Estava tão bem envolvida no seu mantelete e no seu véu que nenhum traço do rosto traía o seu incógnito. Mais uma prova. Uma mulher bonita deixa-se admirar e não se esconde como uma pérola dentro de sua ostra. Decididamente era feia, enormemente feia. Nisto, ela fez um movimento abrindo seu mantelete e um bafejo suave de aroma de sândalo exalou-se. Aspirei voluptuosamente essa onda de perfume que se infiltrou em minha alma como um eflúvio celeste. Não se admire, minha prima. Tenho uma teoria a respeito dos perfumes. A mulher é uma ilor que estuda como uma flor do campo, pelas suas cores, pelas suas folhas e, sobretudo, pelo seu perfume. Dada a cor predileta de uma mulher desconhecida, o seu modo de trajar e o seu perfume favorito, vou descobrir com a mesma exatidão de um problema algébrico se ela é bonita ou feia. De todos esses indícios, porém, o mais seguro é o perfume, e isto por um segredo da natureza, por uma lei misteriosa da criação que não sei explicar. Por que é que Deus deu o aroma mais delicado à rosa, ao liotrópio, à violeta, ao jasmim, e não a essas flores sem graça e sem beleza que só servem para realçar suas irmãs? É de certo essa mesma razão que Deus só dá à mulher linda esse tato delicado e sutil, esse gosto apurado que sabe distinguir o aroma mais perfeito. Já vê, minha prima, porque esse odor de sândalo foi para mim como uma revelação. Só uma mulher distinta, uma mulher de sentimento, sabe compreender toda a poesia desse perfume oriental, desse artes do olfato que se embala nos sonhos brilhantes da 1001 noites, que nos fala da Índia, da China, da Pérsia, dos esplendores da Ásia e dos mistérios do berço do sol. O sândalo é um perfume das odaliscas de Istambul e das úris do profeta, como as borboletas que se alimentam do mel. A mulher do Oriente vive com as gotas dessa essência divina. Seu berço é de sândalo, seus colares, suas pulseiras e seus leques são de sândalo. E quando a morte vem quebrar o fio dessa existência feliz, é ainda uma urna de sândalo
que o amor guarda suas cinzas queridas. Tudo isso me passou pelo pensamento como um sonho, enquanto eu aspirava ardentemente essa exalação fascinadora que foi pouco a pouco desvencendo-se. Era bela? Tinha toda a certeza, desta vez era uma convicção profunda e inabalável. Com efeito, uma mulher de distinção, uma mulher de alma elevada. Se fosse feia, não dava sua mão a beijar a um homem que podia repeli-la quando a conhecesse. Não se expunha ao escárnio ou ao desprezo. Era bela. Mas não podia ver, pois por mais esforços que fizesse. O ônibus parou. Uma outra senhora ergueu-se e saiu. Senti a sua mão apertar a minha mais estreitamente. Vi uma sombra passar diante dos meus olhos, no meio do ruge-ruge de um vestido. E quando dei acordo de mim, o carro rodava e eu tinha perdido a minha visão. Ressoava-me ainda ao ouvido uma palavra murmurada ou antes suspirada, quase imperceptível. Não te discordar-te de mim. Lancei-me fora do ônibus, caminhei à direita e à esquerda, andei como um louco até as 9 horas da noite. Nada. Capítulo 2. 15 dias se passaram depois de minha aventura. Durante esse tempo, é escusado dizer-lhe as extravagâncias que fiz. Fui todos os dias a Andaraí, no ônibus das 7 horas, para ver se encontrava a minha desconhecida. Indaguei de todos os passageiros se a conheciam e não obtive a menor informação. Estava a braços com uma paixão, minha prima, e com uma paixão de primeira força e de alta pressão, capaz de fazer 20 milhas por hora. Quando saí, não via ao longe um vestido de seda preto e um chapéu de palha que não lhe desse caça até fazê-lo chegar à abordagem. No fim, descobri alguma velha ou alguma costureira desajeitosa e continuava tristemente meu caminho atrás dessa sombra impalpável que eu procurava havia 15 longos dias, isto é, um século para o pensamento de um amante. Um dia estava em um baile, triste e pensativo, como um homem que ama uma mulher e que não conhece a mulher que ama. Recostei-me a uma porta e daí vi passar diante de mim uma miríade brilhante e esplêndida, pedindo a todos aqueles rostos indiferentes um olhar, um sorriso, que me desse a conhecer aquela que eu procurava. Assim, preocupado, quase não dava fé do que se passava junto de mim, quando senti um leque tocar meu braço e uma voz que vivia no meu coração, uma voz que cantava dentro de minha alma, murmurou: "Não te escordate de mim." Voltei-me. Corri um olhar pelas pessoas que estavam junto de mim e apenas vi uma velha que passeava pelo braço de seu cavalheiro, abanando-se com um leque. Será ela, meu Deus? Pensei horrorizado. E por mais que eu fizesse, os meus olhos não se podiam destacar daquele rosto cheio de rugas. A velha tinha uma expressão de bondade e de sentimento que devia atrair a simpatia, mas naquele momento, essa beleza moral que iluminava aquela fisionomia inteligente pareceu-se horrível e até repugnante. Amar 15 dias uma sombra, sonhá-la bela como um anjo e por fim encontrar uma velha de cabelos brancos, uma velha coquete e namoradeira. Não, era impossível.
Naturalmente, a minha desconhecida tinha fugido antes que eu tivesse tempo de vê-la. Essa esperança consolou-me, mas durou apenas um segundo. A velha falou e na sua voz eu conheci, apesar de tudo, apesar de mim mesmo, o timbre doce e aveludado que ouvira 2 vezes. Em face da evidência, não havia mais que duvidar. Eu tinha amado uma velha, tinha beijado a sua mão enrugada com um delírio, tinha vivido 15 dias de sua lembrança. Era para fazer-me enlouquecer ou rir. Não me ri nem enlouqueci, mas fiquei com um tal tédio e um aborrecimento de mim mesmo que não posso exprimir. Que peripécias, que lances! Porém, não me reservava ainda esse drama tão simples e obscuro. Não distingui as primeiras palavras da velha logo que ouvi a sua voz. Foi só passado o primeiro espanto que percebi o que dizia. Ela não gosta de bailes. Pois admira, replicou o cavalheiro, a sua idade. Que quer? Não acha prazer nestas festas ruidosas e nisto mostra bem que é minha filha. A velha tinha uma filha, e isso podia explicar a semelhança extraordinária na voz. Agarrei-me a esta sombra como um homem que caminha no escuro. Resolvi-me a seguir a velha toda a noite, até que ela se encontrasse com a sua filha. Desde este momento, era o meu fanal, a minha estrela polar. A senhora e seu cavalheiro entraram na saleta da escada. Separado dela um instante pela multidão, ia segui-la. Nisto, ouço uma voz alegre a dizer da saleta: Vamos, mamã. Corri, e apenas tive o tempo de perceber os folhos de um vestido preto envolto num largo burnous de seda branca que desapareceu ligeiramente na escada. Atravessei a saleta tão depressa como me permitiu a multidão, e pisando calos, dando encontrões à direita e à esquerda, cheguei enfim à porta da saída. O meu vestido preto sumiu-se pela portinhola de um cupê que partiu a trote largo. Voltei ao baile desanimado, a minha única esperança era a velha. Por ela podia tomar informações, saber quem era a minha desconhecida, indagar o seu nome e a sua morada, acabar enfim com este enigma que me matava de emoções violentas e contrárias. Indaguei dela como era possível designar uma velha de qual eu só sabia pouco mais ou menos a idade. Todos os meus amigos tinham visto muitas velhas, porém não tinham olhado para elas. Retirei-me triste e abatido, como um homem que se vê em luta contra o impossível. De 2 vezes que a minha visão me tinha aparecido, só me restavam uma lembrança, um perfume e uma palavra. Nem sequer um nome. A todo momento, parecia-me ouvir na brisa da noite essa frase do trovador, tão cheia de melancolia e de sentimento que se resumia para mim toda uma história. Desde então, não se representava uma só vez esta ópera que eu não fosse ao teatro, ao menos para ter o prazer de ouvi-la repetir. A princípio, por uma intuição natural, julguei que ela devia, como eu, admirar essa sublime harmonia de Verdi, que devia também ir sempre ao teatro. O meu binóculo examinava todos os camarotes com uma atenção meticulosa. Via moças bonitas ou feias, mas nenhuma delas me fazia palpitar o coração. Entrando uma vez no teatro,
e passando a minha revista costumada, descobri finalmente na terceira ordem sua mãe, a minha estrela, o fio de Ariadne, que me podia guiar neste labirinto de dúvidas. A velha estava só, na frente do camarote, e de vez em quando voltava-se para trocar uma palavra com alguém sentado no fundo. Senti uma alegria inefável. O camarote próximo estava vazio. Perdi quase todo o espetáculo a procurar o cambista incumbido de vendê-lo. Por fim achei-o e subi de um pulo as 3 escadas. O coração queria saltar-me. Quando abri a porta do camarote e entrei, não me tinha enganado. Junto da velha vi um chapeuzinho de palha com um véu preto, rossegado, que não me deixava ver o rosto da pessoa a que pertencia. Mas eu tinha adivinhado que era ela, e sentia um prazer indefinível em olhar aquelas rendas e fitas que me impediam de conhecê-la, mas que em menos lhe pertenciam. Uma das fitas do chapéu tinha caído do lado do meu camarote, e em risco de ser visto, não pude suster-me e beijei-a a furto. Representava-se a Traviata, era o último ato. O espetáculo ia acabar, e eu ficaria no mesmo estado de incerteza. Arrastei as cadeiras do camarote, tossi, deixei cair o binóculo, fiz um barulho insuportável para ver se ela voltava o rosto. A plateia pediu silêncio. Todos os olhos procuraram como reconhecer a causa do rumor. Porém, ela não se moveu. Com a cabeça meio inclinada sobre a coluna, em uma lânguida inflexão, parecia toda entregue ao encanto da música. Tomei o partido. Encostei-me à mesma coluna e, em voz baixa, balbuciei estas palavras: não me esqueço. Estremeceu e, baixando rapidamente o véu, conchegou ainda mais o largo bônus de cetim branco. Cuidei que ia voltar-se, mas enganei-me. Esperei muito tempo e debalde. Tive então um movimento de despeito e quase de raiva. Depois de um mês que eu amava sem esperança, que eu guardava a maior fidelidade à sua sombra, ela me recebia friamente. Revoltei-me. Compreendo agora, disse eu em voz baixa, e como falando a um amigo que estivesse ao meu lado. Compreendo porque ela foge, porque conserva este mistério. Tudo isso não passa de uma zombaria cruel, de uma comédia em que eu faço o papel de amante ridículo. Realmente é uma lembrança engenhosa. Lançar em um coração o germe de um amor profundo. Alimentá-lo de tempos a tempos. Com uma palavra, excitar a imaginação pelo mistério e depois, quando esse namorado de uma sombra, de um sonho, de uma ilusão, passear pelo salão, a sua figura triste e abatida, mostrá-lo às suas amigas como uma vítima imolada aos seus caprichos e escarnecer do louco. É espirituoso. O orgulho da mais vaidosa mulher deve ficar satisfeito. Enquanto eu proferia estas palavras, repassadas de todo o fel que tinha no coração, a Charlton modulava com sua voz sentimental essa linda aria final da Traviata, interrompida por ligeiros acessos de uma tosse seca. Ela tinha curvado a cabeça e não sei se ouvia o que eu lhe dizia ou o que a Charlton
cantava. De vez em quando as suas espáduas se agitavam com um tremor convulsivo que eu tomei injustamente por um movimento de impaciência. O espetáculo terminou, as pessoas do camarote saíram e ela, levantando sobre o chapéu o capuz de seu manto, acompanhou-a lentamente. Depois, fingindo que se tinha esquecido de alguma coisa, tornou a entrar no camarote e estendeu-me a mão. Não saberá nunca o que me fez sofrer, disse-me com uma voz trêmula. Não pude ver-lhe o rosto. Fugiu, deixando-me o seu lenço impregnado desse mesmo perfume de sândalo e todo molhado de lágrimas ainda quentes. Quis ergui-la, mas ela fez um gesto tão suplicante que não tive ânimo de desobedecer-lhe. Estava como dantes. Não a conhecia, não sabia nada a seu respeito, porém ao menos possuía alguma coisa dela. O seu lenço era para mim uma relíquia sagrada. Mas as lágrimas e aquele sofrimento de que ela falava, o que queria dizer tudo isso? Não compreendia. Se eu tinha sido injusto, era uma razão para não continuar a esconder-se de mim. O que queria dizer este mistério que parecia obrigada a conservar? Todas essas perguntas e as conjecturas a que elas davam lugar não me deixaram dormir. Passei uma noite de vigília a fazer suposições, cada qual mais desarrazoada. E por hoje vai ficando por aqui. Até os próximos capítulos. Se você quiser, coloca aí nos comentários o que será que vai acontecer nos próximos capítulos. Um abraço.